Segundo instruções de sexta-feira, né, irmãos? Tudo é bom seguir. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos aproveitar, vamos deixar as nossas Bíblias bem abertas no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Eu quero iniciar enquanto o irmão vai se localizando. Quero louvar o nome do Senhor pelo privilégio de estar com os irmãos nesta manhã. Quero exaltar ao Senhor porque toda oportunidade é oriunda das boas mãos do Senhor. É o Senhor que abre as portas e é o Senhor que nos dá a graça para servi-lo. Tudo é o Senhor. Então quero louvá-lo pelo privilégio. Quero também agradecer ao nosso pastor Silas, pastor Odilto também, a nossa superintendência de escola bíblica dominical. Deus os abençoe maravilhosamente. E eu quero também agradecer a Deus pela minha família, porque para você estudar, você também precisa que a esposa te ajude. Às vezes, quando ela chega, eu falo, estou lendo. Depois ela chega, estou lendo. Aí ela, amor, aí eu falo, pode falar. Amém, irmãos? Então, é uma bênção, mas louvar o nome do Senhor. Estou bem acompanhado por Jesus, pela esposa e pelos filhos aí, fazendo aquele quarteto fantástico, certo? Que Deus também possa abençoar com as suas boas mãos a minha casa, como tenho feito. E peço à igreja que ore por nós, para que a boa palavra do Senhor flua dos nossos lábios aos vossos corações. Queridos, vamos centralizar a nossa Bíblia em Oséias. E eu quero mesclar informações da primeira e da segunda lição. Vamos iniciar lendo o seu primeiro versículo. Não lerei todo o versículo, mas apenas os pontos que entendo ser importantes para o foco. Vamos lá. O primeiro versículo diz assim: palavra do Senhor que veio a Oséias. Versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por intermédio de Oséias. Capítulo de número 3. Versículo de número 1 diz assim: dize-me o Senhor. Então, por esses textos que acabamos de ler, fica evidente, claro, que Oséias é profeta. Ele recebe a palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo, para entendermos, a palavra profeta é uma palavra oriunda do hebraico, nabi, que tem a sua raiz na palavra naba, que significa anunciador. E é um termo que aparece 300 vezes no texto do Novo Testamento. E o primeiro homem a ser chamado de profeta na Bíblia é Abraão. Está lá em Gênesis, no capítulo 20, versículo 7. O primeiro profeta nacional é Moisés. Deuteronômio 18, versículo 15 ao versículo de número 18. Quando continuamos a observar, e aí entramos ao Novo Testamento, a palavra no Novo Testamento, oriundo do grego, profetes. A palavra profetes no grego quer dizer representante. Então, profeta é um homem que representa a Deus. Quando Deus levantava um profeta, Deus está falando, eu tenho um representante na terra. Segundo, quem era o profeta? Era o que falava por Deus. Então o profeta tinha de receber a palavra de Deus e levá-la. E detalhe, falar o que Deus falou sem adulterar nada. Então esse era o profeta. Tanto que uma expressão que vai carimbar grande parte dos livros proféticos é a expressão, assim diz o Senhor.
Termo esse que aparece 3.800 vezes. Quando você chega no livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, o termo muda para a expressão: assim diz o Senhor dos Exércitos. Falar por, o termo seria mais ou menos este: ele está falando por Deus. Por isso que ele diz, assim diz o Senhor. O profeta dizia, esta palavra é de Deus, a autoridade, ou quem me autorizou foi o Senhor. Assim diz o Senhor. O profeta era o porta-voz. Tente entender hoje, o presidente da República, impossibilitado de falar algo, coloca o seu porta-voz para falar por ele. O profeta era o arauto, porque o termo profetes leva esse conceito de arauto, querex, o proclamador, aquele que anuncia a palavra, é o querex. A grande ideia que temos de um querex, de um arauto, é João o Batista. O querex era o servo do rei, enviado à frente do rei, para falar do rei e dos desejos do rei. Então esse é o conceito para profeta. Então profeta era um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, com intimidade com Deus e que falava a palavra de Deus. Chamada divina. Você vai para Jeremias 1, vai para Oséias 6, vai para Isaías 6, vai para Ezequiel capítulo 3. Você tem esses exemplos. Vamos agora, vocacionado por Deus. Eles tinham de ter intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus molda caráter, transforma a vida e te faz conhecer a Deus. Profeta não é aquele que falava de Deus, como se Deus estivesse a quilômetro de distância. Profeta é aquele que falava de Deus, como se Deus estivesse ao seu lado, pessoa íntima com Deus. E profeta recebia a palavra de Deus. Poderia ser de via direta, e a Bíblia vai falar de Moisés. O termo na nossa Bíblia em português é face a face, mas no original hebraico é boca a boca. Entendido? Deus falava através de sonhos aos profetas, ou Deus falava através de visões, mas era sempre Deus falando. Profeta, irmãos, também é visto como vidente. E aí você, quando lê a Bíblia, leia todo o texto para observar que às vezes a Bíblia fala de um vidente que, em tese, dentro de um conceito místico, era aquele que podia ter uma visão. Mas também a Bíblia chama profetas divinos como videntes. Ou seja, aqueles homens que Deus abria a visão e eles tinham uma visão do futuro. Lembre-se de Ezequiel, lembre-se de Zacarias, lembre-se de Daniel, esses três exemplos. Os profetas eram chamados de sentinelas, atalaias. Ezequiel capítulo 3, atalaia, sentinela, certo? E vigia. Quem eram esses homens? Eram aqueles homens que ficavam sobre os muros, observando o que acontecia do lado de fora ou do lado de dentro da cidade. Ou eram homens contratados para ficarem numa torre, e essa torre ficava no meio de uma plantação, e eles ficavam visualizando se algum tipo de animal entrasse para danificar o campo. Então os profetas eram assim chamados por quê? Porque os profetas não podiam estar sonolentos. Os profetas eram homens que tinham de estar alerta à palavra de Deus, porque quando Deus dava, eles tinham de ir levar a palavra de Deus, e eles não podiam dormir nisso. Esse é o conceito. Eles também eram chamados de homem de Deus.
Sunamita olhou e disse: este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Segundo o livro dos Reis 4:9, ela está testemunhando de Eliseu para o seu marido. Então Eliseu era um homem de Deus. Por quê? Primeiramente, tinha intimidade com Deus. Tinha uma palavra de Deus para a sua geração. Então eram homens de Deus. Eles também eram chamados de servo do Senhor. Josué 1:1. Deus é o que anuncia a Josué a morte de Moisés. Porque quem só sabia da morte de Moisés era o Senhor, porque ninguém estava com ele lá. É só ler Deuteronômio, o último capítulo, Deuteronômio 34, porque quem enterrou Moisés com certeza foi o Senhor. E eu não vou entrar em detalhes, mas está ali claro. Agora, olhe, o Senhor chegou e falou para Josué, falou: meu servo Moisés morreu. Então quem eram os profetas? Os servos. Aqueles que serviam ao Senhor. E detalhe, só 9 homens receberam a honra do título servo do Senhor em todas as escrituras. E Moisés e alguns outros profetas foram chamados de servos do Senhor. Profetas, lá em Ageu 1:13, eram chamados de mensageiros da palavra. Ou seja, eles eram canais pelo qual fluía a palavra. E aí que é interessante que o cristão que entende isso, louva ao Senhor. Se Deus trouxer um homem, e aquele homem ser usado, seja ensinando, seja pregando, não é para ninguém idolatrar, é para a gente dar glória ao nome do Senhor, porque quem veio aqui é só mensageiro, ele recebeu a palavra, a glória seja dada ao nome do Senhor. Aí tem gente que inverte o negócio, né? Aí quer uma glória que não é dele. A glória é do Senhor. Foi o Senhor que te deu a palavra, foi o Senhor que te deu entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Tá ok, irmãos? Bem, e eles também eram vistos como intérpretes da palavra profética. Isso quer dizer, um exemplo, Daniel. O rei teve o sonho. Então ele precisava de alguém que o lembrasse do sonho e interpretasse o sonho. Deus fez isso através de quem? De Daniel. Então os profetas não eram só aqueles que recebiam a palavra, transmitiam a palavra, mas em alguns momentos eles interpretavam a palavra também. Então eles eram intérpretes da palavra de Deus. Então, quando paramos para esse primeiro conceito, nós logo observamos que Oséias preenche esse princípio. Agora, vamos continuar lendo Oséias. Vamos agora ao 2:1. 2:1. Dizei a vossos irmãos. Veja, Deus está falando: Oséias, eu te dou a palavra, mas agora você anuncia a minha palavra. Veja o capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor. E o capítulo 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca. Então, Deus não apenas só dava a palavra ao profeta, mas dizia: vai lá e fala a minha palavra. Vai lá e diz a minha palavra. Está vendo o 8:1? Deus está falando: Oséias, a minha palavra na sua boca, ou seja, a sua boca vai ser como uma trombeta, para soar forte as minhas palavras. Então, esse é o profeta. Agora, quando analisamos acerca de Oséias, vamos entender o seguinte: Oséias é um profeta literário. Vamos entender isso. Existe, quando você divide o conceito de profeta, algumas classificações. Primeira classificação: ele era profeta literário. Se ele era profeta literário, ele não era profeta da palavra. Pastor, me faça entender isso. Profeta da palavra, profeta não canônico, era o profeta que apenas falava a palavra. Segundo, a Bíblia faz menção dele, mas ele não escreveu nenhum livro. Exemplo: Elias, Eliseu, Micaías, Aías. Foram profetas que Deus usou.
e outros que a Bíblia faz menção, mas eles apenas falaram a palavra, a Bíblia relatou o ministério deles, mas eles não escreveram livros. Pense em Gade, pense em Natan também. Profetas literários, profetas canônicos, profetas da escrita, foram profetas que não apenas a Bíblia relata o ministério dele, as profecias deles, mas eles foram autorizados por Deus a escreverem as palavras de Deus. Primeiro homem a receber autorização para escrever a palavra de Deus, Moisés. Êxodo 17:14, escreve neste livro: riscarei da terra a raça dos amalequitas. Isaías 8:1, Deus fala, vem cá Isaías, pega um grande rolo, escreve as minhas palavras em linguajar humano. Jeremias 36, vem cá Jeremias, escreve as minhas palavras, envia Joaquim. Joaquim leu a palavra, rasgou e tacou fogo. Aí Deus falou, vem cá de novo Jeremias, escreve aquelas palavras que eu te enviei e receberás muitas outras, escreve. Abacuque capítulo 2, 1 e 2, Deus falou, vai para cima daquele monte e escreve as minhas palavras em tábuas e as fixas, para quem quer que passe andando ou correndo, as lerá. Então Deus autorizou homens a escreverem as suas palavras. Estes eram os profetas literários, certo? E de uma maneira simplificada, diríamos, de Isaías até a Malaquias. Olha, Oséias, ele também é visto como profeta pré-exílio. Você tem profeta pré-exílio, exílio e pós-exílio. O que é o profeta pré-exílio? Aqueles que profetizaram antes do período, antes do cativeiro. Seja cativeiro assírio ou babilônico, porque são dois cativeiros. Norte foi o assírio e para o sul foi o babilônico. Então são profetas antes do cativeiro. E Oséias está classificado nesse grupo. Agora, existiram profetas do período do exílio, que profetizaram no período do exílio, e nesse caso babilônico. Jeremias, que é um profeta de transição. Ele profetizou antes do cativeiro e profetizou também durante o cativeiro. Daniel também é profeta do exílio. Ezequiel é profeta do exílio. Olha como Deus organizou eles no exílio. Jeremias ficou na terra, profetizando para aqueles que ficaram na terra de Judá. Daniel, levado na primeira leva, profetizou no palácio. E profetizou no período de dois impérios, o babilônico, o neobabilônico e o medo-persa. E Ezequiel, levado na segunda leva, profetizou entre os cativos do rio Quebar. Então Deus tinha mensageiro na terra, com aqueles que ficaram na terra, naqueles que foram para o cativeiro, que estavam cativos mesmos, nas aldeias, Ezequiel. E no palácio Deus tinha também profeta, que era Daniel. Deus fechou todas as entradas. Aonde ia, tinha homem de Deus. Entendido, irmão? Como Deus não desampara o seu povo pode até ter as costas para Deus, mas Deus nunca dá as costas para o seu povo. O seu povo pode parar de falar com ele, mas Deus não para de falar com o seu povo. Agora, vejam, depois desse período de cativeiro de 70 anos, Ageu, Zacarias e Malaquias, esta é a ordem, são os chamados profetas pós-exílio. Quando nós chegamos também para analisar, nós temos os chamados profetas do reino do norte e do reino do sul. Vamos lá. Houve um período de Israel chamado de monarquia unida. 3 reis, Saul, Davi e Salomão, totalizando 120 anos. Salomão falece,
o reino quebra na mão de Roboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Nessa fragmentação surge o reino do norte, extremo norte, 10 tribos, 3 capitais, Siquém, Tisre, Samaria, 19 reis, começando com Jeroboão I e terminando em Oséias, local de culto, Dan e Betel, adoravam a um cordeiro, imagem oriunda, lá de Êxodo 32, que Arão fez. Foram 9 dinastias diferentes, e esse reino do norte foi destruído pelo poderio de Zarcão e Senaqueribe, imperadores do Império Assírio. Reino sul, conhecido como Reino de Judá, 2 tribos, a tribo mais forte, a tribo de Judá. Todos os reis de Judá foram descendentes direto de Davi, começando em Roboão e terminando em Zedequias. Interessante em dizer, houve uma rainha, Atália, reinou 6 anos. Muitos se esquecem disso. Retornando, local de culto, Jerusalém. Centro de culto, o templo, ainda erguido por Salomão. E neste reino do sul, o reino do sul foi destruído pelas tropas babilônicas ou neobabilônicas, encabeçados por Nabucodonosor II. Quando eu digo 2, isso é um termo usado na história secular, porque houve um outro Nabucodonosor. O da Bíblia é o Nabucodonosor II. Ok? Então, irmão, observa. Aí os profetas são divididos entre reino do norte e reino do sul. Oséias profetizou para o reino do norte, para as 10 tribos. Tanto que quando você lê o livro de Oséias, por 37 vezes aparece o termo Efraim, que era a maior tribo do lado norte e que sempre estava em rivalidade com a tribo de Judá. E aí o irmão observa que ele é o profeta que foi usado dentro de um período de extensão interessante. Possivelmente Oséias seja o profeta com maior tempo de extensão ministerial. Alguns sugerem entre 40 a 60 anos de ministério. Ele profetizou quase no período da destruição do reino do norte. Então, por extensão, ele é o maior profeta, segundo os estudiosos. Bem, ele também é visto como sendo profeta menor. Agora, vamos entender isso daí. O termo profeta menor, ela foi usada, ou melhor, era usado nas igrejas latinas. Não nas igrejas de origem grega, mas nas igrejas latinas. E o grande doutor da história da igreja, Agostinho de Hipona, no 4º século, num livro chamado Cidade, ele faz menção ao termo profetas maiores e profetas menores. O termo profeta maior e profeta menor só aparece unicamente na teologia cristã, não aparece na teologia judaica. Certo? Porque lá eles são chamados de os 12. São chamados de os 12. E interessante que eles tiveram uma maneira de aclopar. Você pega o canon hebraico e você tem Torá, você tem Nibim e você tem os Ketuvins. Os Nibim, ou os profetas, são divididos em 2. Profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores. Aí você tem Isaías, Jeremias e Ezequiel. Interessante que Daniel não é considerado profético, é livro histórico. Lamentações não é livro profético, é chamado de megilote, de rolos. E aí você tem o quê, pastor? Você tem os 12. Na verdade,
Muitos entendem que o Esdras, o mesmo Esdras da Bíblia, que comandou o chamado Grande Sinagoga com 120 doutores, eles pegaram esses 12 livros e colocaram em um só rolo. Por isso que eles são chamados de os 12. Para nós, são 12 livros. Para eles é um livro. Os 12. Entendido, irmão? Então, daí vamos ter o surgimento desse termo profetas maiores e menores. E alguém possa falar assim, mas pastor, então, por que maiores e menores? Será que os maiores foram mais importantes? Ou tiveram uma extensão ministerial maior? Não. O termo maiores e menores está referente à brevidade dos livros. Os menores são mais breves. Referente aos chamados maiores. Escuta só, olha só, uma informação aqui. Se você reunir todos os menores, você vai ter 67 capítulos e 1050 versículos. Se você for ao livro de Isaías, são 66 capítulos e 1207 versículos. Ou seja, Isaías é maior do que todos os 12 juntos. Aqui, ó. Jeremias, 52 capítulos, 1364 versículos. O que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer para você que Isaías não é o segundo maior livro da Bíblia, tá, irmão? Porque o tamanho da Bíblia não se mede por capítulo, é por versículo. Tá bom? Ezequiel tem 48 capítulos, mas tem 1273 versículos. O maior livro da Bíblia ainda é Salmo, mas o segundo não é Isaías. Rapaz, tem 66 capítulos. Essa divisão de capítulos foi para o ano de 1227, mais ou menos. 1553 pintou a Bíblia em versículos. Originalmente não tinha a Bíblia em capítulo e versículo. Ok? Voltando agora, olha uma boa pergunta. Pastor, Oséias tem 14 capítulos. Olha, Zacarias tem 14 e é chamado de menor. E Daniel, que tem 12 capítulos, é chamado de maior. Se você sustentar o argumento que a Bíblia, ou que um livro se mede por capítulo, caiu. Mas agora escuta só. Daniel tem 12 capítulos, 330 versículos. Oséias tem 14 capítulos e 197 versículos. E Zacarias tem 14 capítulos e 211 versículos. Tá certo. Profeta maior é Daniel. Extensão de versículo. E os outros, por extensão de versículos, são menores. Acabou o assunto. Entendido, irmão? Como a Bíblia é linda, né, irmão? A gente vem para a escola dominical ficar aprendendo e fica assim, meu Deus, eu pensava que era o segundo mesmo, pastor. É. Você sabia que Isaías pede ainda para Gênesis? Gênesis tem mais versículo do que... Ele vai ser lá o 5º livro, Isaías. E Isaías não é o maior livro dos maiores. O maior livro dos maiores é Jeremias, depois é Ezequiel e depois é Isaías. Ele é o terceiro. Graças a Deus que nós vamos aprendendo cada vez mais, não é isso aí, irmãos? Agora, vamos lá aqui, olha só, continuando. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri. Agora, pastor, por que isso é importante? Anote aí, por 2 motivos. Primeiro, eu quero falar do profeta Oséias. É o filho de Beeri. Porque tem outros 2 Oséias interessantes. O primeiro Oséias, um homem chamado Oséias, filho de Num, que depois seu nome foi mudado para Josué. Então esse não me serve. Esse é o segundo líder de Israel. Oséias, rei, também não me serve. Então quando vem o nome do pai é para fazer a distinção de quem eu quero falar. Segundo, porque quando se faz menção do nome do pai,
é porque a família era importante na época. Isso a tradição judaica deixa claro. Agora, continuando, filho de Beri, ele diz, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, ele faz referência, mas ele não profetizou para o sul, ele profetizou para o norte. Quem era o rei na época dele? Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Esse Jeroboão, filho de Joás, é chamado de segundo, porque o primeiro é o filho de Nebade. Pastor, onde está em resumo a história? O fundo histórico, melhor dizendo, onde está o fundo histórico de Oséias? Você já tem que ler o livro de 2 Reis, capítulo de número 14, a partir do 23. Nunca se esquecer, a história dos profetas está entrelaçado com a história de reis, entrelaçado com os livros históricos. Eu quero entender a profecia de Oséias, eu tenho que ir para 2 Reis 14, 23. Pastor, quem exerceu o ministério com ele? Esse período é chamado de o período profético clássico da história dos profetas. Ó quantos profetas tinham nessa época. Isaías e Miqueias, lá do sul. Do lado norte, Jonas, Amós e Oséias. Então eram 5 profetas nessa época. Certo? Apenas Jonas e apenas Oséias eram profetas naturais do lado norte. Amós nasceu no lado sul e Deus enviou ele para o norte. Ok? Bem, quando nós aí vamos nos situando nesse princípio bíblico, e os versículos são passos introdutórios para nosso entendimento, vamos aí à família dele, certo? Gomer, sua esposa. Jezreel, seu primeiro filho e possivelmente o único filho dele mesmo. Depois temos Ló-Ruama e Ló-Mi. O que é isso, pastor? Os filhos deles tinham embutido neles mensagens proféticas. Pastor, e aí, pastor? E Oséias, essa história de Oséias? Bem, alguns interpretam da seguinte maneira, que ele realmente casou com uma mulher de prostituição, ordem divina. E se você for para a Bíblia, não tem para onde correr, a ordem é essa mesma. Não me vem aqui com outro pensamento que para a Bíblia não tem. Foi ordem de Deus mesmo, é só ler o capítulo 1. O texto original não deixa fugir, o termo prostituição não deixa fugir. Outros chegam, não, ela era uma mulher legal, pastor, mas com o tempo ela caiu na prostituição. É uma outra linha, e a gente já usa para dar uma aliviada. Outros, como Agostinho, não, isso é uma alegoria. Outros chegam, não, isso é um sonho, uma ficção. São as 4 linhas. Mas texto bíblico puro, não tem para onde ir. Isso é chamado, dentro da teologia, é um termo chamado de atos simbólicos. O que é isso? Quando Deus chamava o profeta para experimentar o que Deus estava sentindo. Você já leu alguns textos que parece que o profeta era louco? Vem cá, filho. Anda com as nádegas de fora, Deus falou para Isaías. Vem para cá, Jeremias, faz um cerco, pega um pouquinho de comida e vai aquecer a comida com estrume. O cara é doido. Isso é atos simbólicos. Deus estava trazendo uma grande lição através da atitude dele. Vem cá, profeta, deita 40 dias do lado direito e depois 360 do lado esquerdo. Mas vai ler o significado. Compra um cinto, enterra na terra e depois de 30 dias vai lá e vai ver se está podre. Atos simbólicos. Quando Deus chamava o profeta para fazer algo que dentro da lógica humana contrariava, mas Deus estava ensinando algo. O que Deus está ensinando aqui? Olha, Israel para mim
quando ela casou comigo, era uma mulher amada e querida, mas se desviou e se prostituiu com outros deuses. É isso que Deus estava ensinando. E aí a gente fica preocupado num debate, se o camarada, se a mulher era, não era, era ou não era, e esquecemos a essência do livro. A essência do livro é o amor inabalável de Deus. Deus ama. E acabou. Pode contrariar a tua lógica, você pode usar vários termos aí até pejorativos, menosprezivos ao profeta, mas Deus está falando, filho, eu amo a Israel e acabou. E se não fosse o amor inabalável de Deus, a gente não estava nem aqui, né, irmão? Nunca se esquecer que o bom é Deus, a gente é muito ruim e coloca multiplicando os ruins aí na frente. Está aí, certo? Agora, quer ver um outro profeta que a sua família foi foco de ensinos bíblicos? Isaías. Você sabia que Isaías era casado com uma profetisa? E foi pai de 2 filhos? É só ler o capítulo 7 e 8. Vai ver os nomes que foram dados aos filhos dele, nomes proféticos. Vou sintetizar aqui para você, Isaías era casado e pai de 2 filhos. Jeremias foi solteiro. Deus falou para ele não casar, porque se ele casasse, ele teria o desgosto de ver a esposa morta. E a família destruída, então falou, não casa. Ezequiel, viúvo, a mulher morreu no cerco. Alguns dizem que Daniel era eunuco, eu discordo disso, mas a maioria diz que sim. Ok? Mas você vai ver. Profetas que experimentaram momentos difíceis na sua vida. Irmãos, os profetas não eram um ser diferente. Eles eram homens como eu e você, que viveram numa época, que passaram por situações difíceis como nós. Mas eram homens que procuravam ter a comunhão com Deus e realizar aquilo que Deus desejou para eles. Jeremias, Ezequiel, eram sacerdotes. Deus falou, mas vocês não vão ser sacerdotes não, vocês vão ser profetas. Isaías, estadista. Daniel, primeiro-ministro. Gad e Natã, conselheiros de Davi. Amós, boiadeiro, cultivador de sicômoros, ovelhas, oliveiras bravas. Vai lá, meu filho. Homens comuns como eu e você. Ninguém era super crente, não. Super salvo, não, meu irmão. Homens como eu e você. Mas Deus chamou, passaram por crises dentro da sua vida, mas permaneceram na posição que Deus assim o quis. A crise familiar de Oséias abrange os 3 primeiros capítulos. Ele casa com essa mulher, tem um filho com essa mulher, 2 filhos, alguns entendem que são filhos dela na prostituição. A mulher depois se torna escrava, ela era prostituta escrava, e diz a Bíblia que ele, Oséias, foi lá, pagou o resgate dela, tirou ela da escravidão, levou para casa, deixou ela em casa para ela se purificar, e depois ele novamente a retomou como esposa e ela lhe foi fiel. Isso fala o que de Israel? Deus amou Israel, Israel transgrediu, caiu no pecado, ficou escrava, mas Deus continuava amando Israel, estendendo a mão para eles, falando, eu quero te salvar, eu quero te remir, eu quero te transformar, glorificado seja o nome do Senhor. Isso é um resumo. Certo? Agora, irmãos, se nós formos dar uma pincelada aqui, vamos aqui ao capítulo 4. Quando você chega ao capítulo 4, é a declaração do pecado de Israel. Você tem, capítulo 4, do 1 ao 3, o pecado havia atingido as áreas morais, sociais e ecológicas. Quando o homem peca, ele vai destruindo tudo. Tudo. Capítulo 4, do 1 ao 3, pecados morais e sociais.
Versículo 4:4, o pecado atingiu os sacerdotes. Versículo 5:4, até os profetas estavam em pecado. Versículo 18:4, os príncipes estavam em pecados. Quando você desfolha para o capítulo 8, do 11 ao 14, você vai ler que esse pecado produziu uma religiosidade vazia, irmão. Pecado rouba a essência da adoração a Deus. Pode estar tudo bonito, tudo organizado, tudo cheiroso, tudo bonito, mas não tem a essência, não tem a vida, não tem a graça, não tem a comunhão, não tem a unção. Certo? E os profetas sempre pregavam contra uma religiosidade vazia. Eles eram duros nisso. Certo? E quando você rasga os livros proféticos, não tem como... Um livro, lê Isaías 1, lê. Vai ver lá como o Senhor havia lhe dito. Quando você chega para ver a extensão do pecado de Israel, olha algumas expressões. Se você pegar a sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 13, Deus fala que o pecado é esquecer a Deus. Quem peca esquece de Deus. Pecado, no capítulo 4:12 de Oséias, é se apartar do Senhor, se afastar do Senhor. Capítulo 4, versículo 12 e 15 de Oséias, pecado é desejar a prostituição. Isso é bem prático. Aqui não tem conceito teológico sobre pecado, isso é a praticidade do pecado. Vamos lá. Oséias 5:5, o que é pecado? É tropeçar. 5:7 de Oséias é ser infiel a Deus. 5:12, interessante, é ter uma visão distorcida de Deus. Toda pessoa que está em pecado tem a visão errada de quem é Deus. 6:7, pecado é transgredir. O que é transgredir? Deus chega e fala assim, está vendo essa linha aqui, ó? Não passa por ela. Aí quando você faz isso, você está indo além. Transgressão é um dos termos bíblicos para pecado, ir além. Vamos lá. Rebelião, 7:14. E pecado em Oséias, 11:7, é ser inclinado para se desviar. Agora, o que o pecado tornou Israel? Isso que é interessante. O que o pecado nos torna? Oséias 7:8, olha só como Deus falou para ele. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo não virado. Deus fala que quando há mistura, se perde a durabilidade. Se perde a identidade. Toda mistura perde durabilidade. Não dura muito. Perde a identidade, você não sabe mais quem é. Israel, Efraim, aqui é o termo generalizado para as 10 tribos, não é para uma tribo não, para as 10 tribos. Se misturou com as nações, é um bolo não virado, está cru. De um lado está legalzinho, quando você vira, desmancha tudo. Pecado faz isso, você vira, fica uma vida cru. Pecado, certo? Outro termo, ó, olha o 7:11. 7:11, olha como Deus fala que o pecado tornou Israel, sabe o que, irmão? Uma pomba enganada. O pecado torna a pessoa, capítulo 7:16, está aí, irmão, se torna um arco enganador. Você mira algo e você nunca acerta. Está sempre errando o alvo. Pecado tornou Israel uma meretriz, 9:1. É bom de dizer que o termo meretriz na Bíblia ele pode ser duplamente usado. Primeiro no sentido sexual do termo. Pessoa que coloca o corpo para prostituição. O termo prostituição na Bíblia é literalmente isso. Colocar o corpo à venda. O corpo é mercadoria. Só isso, mais nada. Esse é o conceito de prostituição. E existe a prostituição que chamaríamos espiritual, que é a idolatria.
E aí Deus chama Israel de, no caso de prostituta, leia Jeremias 2 e 3, textos anexos, e Ezequiel 16, veja isso também. Certo? Oséias 10, 13, agora que é interessante, olha como Deus chama Israel. Lavraste a impiedade, cegaste a perversidade, comeste o fruto da mentira. Porque confiaste no vosso caminho, na multidão dos vossos falentes. Deus fala, ó, quem peca é como se fosse um campo de pecado. Semeia e colhe. E 11, 7, Deus os chama de desviados. Então o pecado torna a pessoa isso. Mas aí, Deus começa a conclamá-los ao arrependimento. Certo? É bom de ressaltar aqui o seguinte, que arrependimento é mensagem bíblica. Os profetas pregaram arrependimento, João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento e a igreja primitiva pregou arrependimento. É uma pregação bíblica. Quando eu digo bíblica é porque está no Antigo e no Novo Testamento. Então ela é bíblica. E queiramos retornar a pregar a mensagem de arrependimento. Ok? Bem, voltemos aqui. O que é arrependimento aqui não é conceito teológico, é praticidade. O que é arrependimento? 6.1. Vinde e tornemos para o Senhor. O que é arrependimento? Torna para Deus, volta para Deus, vem para Deus. Isso é arrependimento. Certo? Versículo 6.1, e ele vos despedaçou, mas vos sarará. O que é arrependimento? É quando Deus nos pega doente. Lê Isaías do 1 ao 6 e veja se o pecado não é comparado a uma doença terminal. A pessoa em pecado está doente, só que o Senhor fala, se você voltar para mim, eu te saro, eu te curo. Pecado mata, mas eu te curo. Isso é arrependimento, irmão. 6.2, ó Deus falando aí, ó, depois de 2 dias vos dará a vida. O que é arrependimento? É voltar à vida. O que é arrependimento? 6.2, ressuscitar. 6.2, o que é arrependimento? É viver diante de Deus. Aquele que se arrepende vai viver continuamente na presença de Deus. Quem se arrepende, o texto bíblico é claro. Essa pessoa vai ter restauração. Olha o capítulo 7:1. Quanto eu queria restaurar a sorte do meu povo. Arrependimento é restauração. Arrependimento, meu irmão, é o 10:12. É buscar ao Senhor. Quem se arrepende, busca ao Senhor. E não é só buscar o Senhor, não, meu irmão. É mudar a conduta. Deus fala, meu filho, se você se arrependeu, semeia a justiça. Ceifa o amor. Ou seja, Deus está falando, filho, se houve arrependimento, tem que mudar tudo. Não é com cara de religiosidade, não é com palavra de religiosidade. Muda tudo em todas as áreas. Em casa, com a esposa, no trabalho, nas contas que vai pagar. Tudo muda, porque arrependimento trabalha em todas as áreas. Arrependimento 11:14. Deus estava falando, eu quero tirar de vocês o jugo. 12:6 é a conversão ao Senhor. E 14:1 e 2 é a volta. Os profetas usam um termo muito interessante, volta, volta, volta. Eles não usam o termo arrependimento, o termo técnico que só vai aparecer no Novo Testamento. Mas eles usam mais o conceito, né? Eles usam volta. As bênçãos do arrependimento, 14:12, perdão da iniquidade. 14:12, oferecer sacrifícios. Sacrifício quer dizer culto a Deus. Quem se arrepende pode voltar e dar culto a Deus, que Deus vai aceitar. Quem se arrepende, 14:4, recebe a cura. 14:4, quem se arrepende vai ser amado. Olha o que Deus fala, eu voluntariamente os amarei. Deus está falando, ninguém me força a te amar, o meu amor é voluntário. Glória a Deus, irmão. Deus não se sente obrigado em nos amar, o amor de Deus é voluntário. 14:5, vamos experimentar renovo.
14:6, eu acho isso interessante. Durabilidade na presença de Deus. Deus fala, quem se arrepende vai ter raízes na terra, vai ficar plantado. Quem se arrepende verdadeiramente, ninguém arranca mais ele da presença de Deus, porque ele se arrependeu. Arrependimento, irmão, é descanso. Olha o versículo 7. Deus fala, filho, vocês podem vir e ficar debaixo de mim. Vocês vão alcançar descanso. 14:8, ele promete, Deus nos ouvirá. Quem se arrepende, agora Deus ouve as suas orações. E 14:8, vai experimentar o cuidado, o zelo, a proteção do Senhor. Oséias finaliza falando sobre o perigo do arrependimento. Pastor, qual o perigo do arrependimento? É aquele arrependimento que só tem aparência, não tem essência. Exemplo, Saul chorou demais, mas nunca queria parar de perseguir a Davi. Chorou 2 vezes, não foi, irmão? Davi, você será melhor rei do que eu. Doidinho para tirar a cabeça do menino do pescoço. Judas chorou bastante, ficou chateadão, jogou o dinheiro de volta. Aí foi e se enforcou. Isso não é arrependimento. Paulo, lá em 2 de Coríntios 7, Paulo fala de pessoas que se entristecem segundo o mundo. E Paulo diz que tem aqueles que se entristecem segundo Deus. Segundo Deus tem arrependimento, segundo o mundo não. Então lágrimas não mostra arrependimento, mas a mudança de comportamento, o desejo de servir a Deus. Estas são características de quem está arrependido para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, meu irmão, guarde isso no teu coração. Deus amou a Israel, ainda o ama hoje ainda, e Deus ama a minha vida e ama a sua vida, e aquele que um dia, quem sabe, esteve no nosso meio e foi lá para o mundo, Deus ainda continua te amando, Deus não deixou de te amar, e a porta ainda está aberta para você. Volta, se arrepende, e o Senhor vai te transformar poderosamente. Deus ama o seu povo. Amém.